essa linguagem humana das Escrituras para o entendimento do propósito de Deus, para trazer algo mais, como eu posso dizer, uma outra esfera que vai além das linguagens e figuras que nós temos da Bíblia, que é um meio, um recurso, né, de Deus, através das Escrituras, para compreendermos suas doutrinas, seus ensinos e por aí vai. Este texto aqui que nós lemos fala do derramamento do Espírito, do conhecimento dos irmãos. Uma promessa que havia sido feita por Deus, no capítulo 2 de Atos, essa promessa se cumpre. Então, esse derramamento do Espírito aqui inaugurou o que chamamos de período da graça, ou dispensação da graça. A história do povo de Deus, ou seja, a nossa história, ela é dividida em períodos. E, numa linguagem teológica, está pelo nome de dispensação. Temos a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, que é o período que Adão e Eva estavam lá no paraíso, a dispensação da inocência. Temos a dispensação da consciência, que começa ali depois que o homem sai, né? É expulso do jardim, e vai até o capítulo 9, por ali mais ou menos, de Gênesis, encerra com o dilúvio, que é a dispensação da consciência. Neste período, o homem pecou contra a sua própria consciência e vê o quê? A sentença de Deus, o juízo de Deus, um grande dilúvio sobre a humanidade. A partir daí, depois que Noé desce da arca, né? E Deus faz aliança com ele, começa uma nova dispensação, a dispensação do governo humano, né? A dispensação do governo humano. E temos como ênfase dentro deste contexto do governo humano, desse período do governo humano, dessa dispensação, a Torre de Babel, onde tem ali mais uma punição, que é a confusão das línguas. O povo se espalha. A proposta é construir uma grande torre que vai até o céu. Eles estavam assim, focados nisso, né? E Deus então interviu e o povo se espalhou por conta da confusão das línguas. Então é mais uma dispensação. Esse período narra a dispensação do governo humano. A gente vai entender também no capítulo 12, que Deus chama Abraão, capítulo 12 de Gênesis, né? Deus chama Abraão para uma conversa, ele faz o quê? Promessa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, pois eu farei de ti uma grande nação. Então, esse período, do capítulo 12 em diante de Gênesis, é outro recorte, né? É outro recorte da história do povo de Deus. E esse período é chamado de dispensação da promessa. Deus fez promessa a Abraão, a Isaac, a Jacó. Então, é a dispensação da promessa. Logo após a dispensação da promessa, que se encerra, dá início à dispensação da lei. Vai ver Deus dando leis a Moisés, para Moisés passar essas leis para o povo. Então, essa dispensação, esse recorte aí na história do povo de Deus, da nossa história, é chamado de dispensação da lei. A dispensação da lei, ela dá lugar à dispensação da graça. E exatamente aonde a gente chega aqui no capítulo 2 de Gênesis. Pois o capítulo 2 de Gênesis inaugurou, né, um novo período da história humana. A história do povo de Deus. De Atos. Eu falei o quê? Gênesis, perdão. Capítulo 2 de Atos, né? Inaugurou com o derramamento do Espírito mais uma dispensação, que é a dispensação
da graça. E dentre todos esses recortes que nós falamos aqui, desde a dispensação da inocência, a consciência, o governo humano, que mais? A promessa, da lei. Essa dispensação aqui, de Atos 2, que se inaugurou, é a maior de todas, é a mais ampla, né? Que dá desde o tempo de Cristo até os nossos dias. Nós ainda estamos debaixo dessa dispensação da graça. E vem pela frente aí outra dispensação, né? A dispensação do reino milenar. Né? Então, por aí vai. Mas nós estamos ainda debaixo dessa dispensação, que é a dispensação da graça. Onde a história do povo de Deus é dividida em períodos. Né? Tem uma dispensação da inocência, a dispensação da consciência, do governo humano, a dispensação da promessa, a dispensação da lei e a dispensação da graça. Significa dizer que o Espírito de Deus foi derramado. Né? Significa dizer que o derramamento do Espírito de Deus significa dizer que o derramamento do Espírito é Deus dispensando de si sobre a raça humana. Deus dando de si sobre a raça humana. Por isso o termo dispensação é Deus dispensando de si mesmo sobre a raça humana. Mas o que ele está dispensando sobre a raça humana? O que ele dispensou, né? Prometeu lá em Joel 2, 9, e cumpriu em Atos 2. Né? O que ele dispensou? O que ele deu de si, né? Derramou sobre a raça humana? Para entender isso, a gente precisa saber o que é Deus, o que ele é feito, né? Para entendermos o que ele derramou sobre a raça humana. Qual é a substância de Deus? O que ele é feito? Nós até falamos sobre isso, né? Mas hoje a gente tem que pegar daqui e concluir esse assunto, porque Deus utiliza da Trindade para revelar este mistério, porque Cristo em nós é um mistério revelado. Um mistério revelado. E para entendermos o que é Deus e o que ele é feito, precisamos lançar a mão das Escrituras. Pois a Escritura, ela faz as perguntas e responde. Por isso que o Evangelho, né, essa revelação, ela é crescente. Cada período desse mostra um crescimento, desse avanço, né, do conhecimento de Deus, que é inesgotável. Não tem como chegarmos à conclusão: aqui termina o conhecimento de Deus. Não tem como. Deus é uma fonte inesgotável. A gente vai acessar a eternidade, né? E vamos continuar aprendendo, conhecendo, né? E buscando conhecer a Deus. Prosseguir, conhecer ao Senhor. Isso não é só nesse período que nós estamos aqui temporal, debaixo do sol, como disse Salomão, não. Isso é a eternidade, é foda. Vamos continuar conhecendo o nosso Deus, que é uma fonte inesgotável. Inclusive, quando a gente fala que Deus é infinito, né? A sua fala é muito boa, porque eis aí uma questão da infinidade. Você vê, há quantos anos a gente não tem esse dado? Mas há quantos anos Deus criou os anjos? Os anjos, né? Nós temos 6.000 anos, a gente tem esse dado. Né? Mas há quantos anos Deus criou os anjos? E eles estudam, para você ver, para aprender de Deus lá no céu. Eles estão na mesma luta que nós, na mesma peleja, no sentido de aprender. Anjo não tem pecado, é isso que eu estou falando. Na mesma peleja de aprender, né? Os anjos têm essa mesma luta que nós. Olha só, pessoas perfeitas, né? Que não tem nenhuma mancha de pecado ou obscuridade, né? E eles sabem pouco de Deus, imagina nós. E eles aprendem, eles descobrem sobre Deus. Anjo nenhum sabe
tudo a respeito de Deus. Aliás, sabe pouco, né? Aliás, foi por isso que Satanás inventou esse troço aí, essa rebelião. Porque ele não conhecia a Deus. Olha você ver como é que é importante a sua fala. O que é infinidade? Né? Uma pessoa infinita, inesgotável, o conhecimento a seu respeito. Portanto, nós que estamos aqui manchados do pecado, menos ainda sabemos. Mas quando entrarmos na eternidade, vamos continuar a aprender, a descobrir, né, muita coisa a respeito de Deus. E por isso que a alegria do crente lá não tem limite realmente. Porque cada coisa que descobre, né, e Deus é bom, e Deus é amor, e Deus é luz. Cada coisa que se descobre é motivo de um reteté desse que você está falando, por muitos e muito tempo, né? Pastor Wagner, isso nessa fala aí, e em relação aos evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos, Lucas, né? Quer dizer, foi escrito por pessoas diferentes, em lugares diferentes, não se contradizem, né? Então, mostra da essência de Deus, né? E essa corrida do homem, né? Inclusive com a estratégia do próprio Satanás, né, para derrubar o homem. Lá nessa dispensação da inocência, o homem não tem conhecimento do mal. Qual foi a sugestão dele? Se você comer essa fruta aí, você vai ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Aí ele cobiçou isso, desejou isso, e o fruto era atraente aos olhos, lançou mão, comeu, seu marido comeu, veio a queda humana. Então, já dito as escrituras, o salário do pecado é a morte. Uma morte espiritual que culmina uma morte eterna. Lá do fogo, que é o inferno. Mas, para entendermos melhor sobre o que é Deus, a sua substância, do que ele é feito, nós chamamos as escrituras, como estávamos falando. Porque a própria Bíblia, ela se responde. E João 4:24 vai mostrar, vai falar que é Deus. Mas está escrito que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Qual é a substância de Deus? O que ele é feito? Se alguém perguntar a você, a partir de hoje, o que você vai responder? Deus é Espírito. João 4:24. Para entender esse mistério é importante conhecer o papel da Trindade. 2 Coríntios 13:14. Pois é por meio da Trindade que Deus se revela. Na Trindade temos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. É dentro disso, e dentro disso, o Pai é a fonte. Deus é amor, é a fonte do amor. Deus é luz, é fonte de luz. Deus é a fonte de todas as coisas. Cristo é a expressão. Ele é a expressão exata, né? Deus que diz, do eterno ser, do eterno Deus. E o Espírito Santo é a transmissão. O Espírito traz Deus em Cristo para dentro de nós. Por isso que é tão importante saber o que é Deus. Do que ele é feito e a sua substância. Deus é Espírito. Cristo é a expressão desse Deus, do eterno ser. E o Espírito Santo é aquele que transmite isso, é aquele que testifica isso, é aquele que confirma essa obra em nós. Que culmina na estatura do varão perfeito, a pessoa propriamente dita de Cristo. É importante, né, pastor Wagner, nós entendemos que Deus é Espírito e é uma pessoa. Então, se Deus pensar sobre Deus é um Espírito, vai não entender que o Espírito é o quê? Uma coisa invisível. E Deus é uma pessoa, né? Tanto é que a Bíblia diz também no livro do profeta Isaías 59, né, fala que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, né, nem os seus ouvidos para que não possa ouvir. Então, quando se fala assim, tipo assim, é uma palavra que a gente chama de palavra antropomórfica, levando-nos à imaginação de que é Deus.
que Deus ele é imanente, né, que ele habita em nós, ele é transcendente, transcende, talentos, todas as coisas. Então, ele é espírito, é uma pessoa, ele está em nós, ele habita em nós. Né? O problema é que Coríntios 3,16, né? Você sabia que o Espírito Santo de Deus habita em nós? O problema é que com a queda do homem, a separação criou-se um abismo, né, imensurável. E só Deus para restaurar isso. Sim. Inclusive esse texto que você falou, que a mão de Deus não está escondida, isso travado, não posso ouvir, ele vai dizer esse mesmo texto, mas as vossas iniquidades, lá de separação entre vós e o vosso Deus. Sim. Agora, como reconstituir isso novamente? Como trazer, restaurar isso aí novamente? Por isso que Cristo veio para... Ele é o grande restaurador. Ele veio restaurar todas as coisas. E faz isso por meio da Trindade. Você falando de Trindade, há uma manifestação nesta hora, apesar de ser simplista, mas que a gente pode entender essa questão da Trindade, como a Trindade é Deus, né? Por exemplo, nós temos a 150 milhões de quilômetros de nós o Sol. Ele é um globo de plasma quente, né? Mas ele está lá. Ele emite a luz que nós estamos vendo nos morros lá, ó, né? Ele emite a luz que faz você enxergar tudo. E essa luz é Cristo. Eu sou a luz do mundo. E se você sair ali fora, você vai sentir o calor dessa luz, que é o Espírito Santo. Olha que você vê que coisa interessante. E tem uma coisa. Se você estiver sentindo calor, você fala assim, é o sol. Se você olhar lá para fora, olha como é que está o sol. Você não está olhando para cima, está o sol, ó. E se você olhar para cima, lá está o sol. Então, ó, é Deus o sol, é Deus o calor, que é o Espírito Santo. É Deus a luz, que faz você ver que é Cristo. E é Deus o próprio sol. Não é só para entender esse negócio aí. Já que nós estamos falando sobre criar aqui um desenho, vamos usar o desenho, irmão, pastor Luiz. Como que um Deus inacessível, né, poderia atingir, né, o homem, acessar o homem? Né? Aqui vamos entender que aqui é a nossa carne, né? Alma e espírito. Havia um abismo aqui, ó, muito grande para, assim, inacessível. Uma barreira de separação. Na verdade, é uma barreira de separação para que esse Deus acessasse isso aqui. Porque nós, assim como Deus, somos divididos em 3 partes, né? Corpo, alma e espírito. E a obra de Deus, ela começa de dentro para fora ou de fora para dentro? Hã? O Espírito de Deus certifica com o nosso Espírito, nós somos o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. E as obras da carne, como que ela age? De fora para dentro. Fora para dentro, dá uma inversão aí, né? João falei sobre a ideia ali do homem, né? A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Isso dado no que tange o físico para dentro, para a alma, para o espírito. E é muito importante dizer isso, porque a gente tem uma dificuldade terrível para as coisas espirituais. Né? É uma luta entre carne e espírito que é assim, absurdo. Por isso que é necessário um grande esforço. Por isso que o reino de Deus é tomado o quê? Na fraqueza, não é? Na fraqueza que o reino de Deus é tomado. Para tomar o reino de Deus, você precisa fazer força. Precisa lutar mesmo. Lutar contra os seus vontades, lutar contra os seus desejos, lutar contra os seus prazeres. Né? Porque no contrário, você não vai tomar o reino de Deus. Embora nós estamos na dispensação da graça, e não do reino, mas no que tange a esfera espiritual, o reino de Deus já foi. Né? Nós já vivemos o reino espiritual, mas o reino físico está por vir, onde Cristo vai tomar seu trono por direito. A partir de Jerusalém, ele vai reger sobre todas as nações, né? Seu governo messiânico vai vir como um Cristo glorificado agora,
requerendo aquilo que é direito do trono de Davi. O cetro de justiça está em suas mãos, e ninguém pode tirar. Mas, para acessar isso aqui, foi necessário derrubar uma barreira de separação. E Deus usa exatamente a Trindade, porque Deus é Espírito. Então, o Espírito Santo traz Deus em Cristo e se carne. E aquele que não reconhecer que o Filho do homem, Filho de Deus, é do homem, né? Veio em carne, esse tal é o anticristo. Então, o Espírito Santo traz Deus em Cristo para dentro de nós. Aí Paulo vai dizer que nós estamos, o homem sem Cristo está o quê? Morto em seus delitos e pecados. Aí o Espírito Santo, ele vai quando nós pregamos o Evangelho, nós que estamos em Cristo, né? Pregamos o Evangelho, que é o poder de Deus, né? Para a salvação de todo aquele que crê. Esse Espírito, ele vai lá naquele que está morto em seus delitos e pecados. Acessa. Por isso aqui, chega lá dentro do espírito sujeito, que está adormecido por causa da carne, que influenciou a alma, e a alma agora tem prazer nas coisas deste mundo. E com isso, o espírito não tem força para reagir. Então, esse evangelho que nós pregamos, que é a palavra de Deus, inclusive nós estamos falando nesta manhã, vai lá nesse sujeito aqui, chamado espírito, e pelo fato de ser o poder, o desperta. Né? Mais do que isso, ressuscita ele. Ressuscita, né? Porque ele está apagado. Está morto, né? Ele está morto. Quando Adão pecou, o que morreu foi isso. Foi a primeira morte. Ele morreu isso aí. Aí criou o abismo. O Espírito de Deus vai lá e acende, ressuscita. Aí ele agora, como um ser vivo, nova criatura, para viver em novidade de vida, ele vai repelir as obras da carne. Agora, uma vez ressuscitado, ele tem condição de lutar, né? Exatamente. Por isso que é uma luta entre carne e espírito. E agora o Espírito de Deus, nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. E agora que esse Espírito está despertado, a alma não dobra ele mais. Mas é ele que influencia sobre ele. O pecado não tem mais domínio. Embora nós estamos aqui neste mundo, não somos mais escravos do pecado. Embora o pecado habite em nós, logo seremos livres do poder do pecado, da presença do pecado. Pelo poder do pecado, já não somos mais oprimidos, porque Cristo nos libertou. Amém. Mas o pecado ainda habita em nós. Por isso que nós queremos fazer o bem, né? Não fazemos. E não queremos fazer o mal, isso fazemos. Por quê? Porque temos uma natureza. Mas hoje nós temos condições de viver uma vida santa, e com todos os recursos do céu. Temos a palavra de Deus, né? Então, temos o Espírito Santo que se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Então nós temos todo recurso para lutar contra a alma. A alma sem vergonha, pastor. A alma é terrível. E se você não dobrar ela, você dobra mesmo. E você volta ao antigo estado, que é pior que o primeiro. Que é o cão voltando ao próprio vômito e a porca ao lamaçal, né? A lama. Não adianta, por mais que você tire, você soltar ela vai direto para a lama. Então você precisa tomar cuidado em relação a isso. Mas uma vez que o Espírito Santo é despertado, ressuscita, ele luta contra a alma. E a alma se dobra à ação desse Espírito agora em Cristo. E o que passa agora de você desejar aqui na carne, que é uma obra de dentro para fora. E que a carne agora vai desejar agora é as coisas de Deus. Deixa eu ver o salmista dizendo: meu prazer está o quê? Na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. O salmo que eu gosto bastante de falar por isso aqui, é o salmo de Davi, 63. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada eu te buscarei. Olha aí, a dificuldade de levantar na madrugada. Aqui, tudo isso está ligado aqui. De madrugada eu te buscarei. Minha alma, tudo está, tem sede de ti. Aí ele termina dizendo: até a minha carne te deseja, como uma terra seca e cansada, não tem água. Então é uma coisa influenciando a outra. A obra de Deus é de dentro para fora. A da carne, né? É de fora para dentro. Então nós precisamos alimentar isso aqui, fomentar isso aqui, para que possamos continuar sempre. Inclusive, pai, fome, sempre. Sim. Inclusive o processo é esse: Deus ressuscita o espírito humano, que domina a alma e que transforma o corpo no final. O corpo ressurreto. É a estatura do varão perfeito. Esse é o processo que nós aguardamos dia a dia. Pastor Wagner, eu estava ouvindo o pregador
E ele dizia o seguinte: dentro do homem há 2 leões. Há 2 leões. E no combate desses 2 leões, qual dos 2 vai prevalecer? Ele foi mais alimentado. Aquele que foi mais alimentado. Então, quer dizer, ali nós estamos vendo ali, a gente está vendo ali pelas barreiras ali, né, o Santo só fez, depois do homem ali, né? Então ali ainda tem 2 barreiras ali para vencer, que seriam os 2 heróis. Se ele partir para alimentar a carne, fazer só a vontade do homem, com certeza o leão espiritual não sobrevive. Mas se ele alimentar o leão espiritual, que ele pode fazer isso ali fora. Né? Lá onde está o homem ali, ele pode acrescentar um monte de coisa boa ali. Né? E realmente dar vida a esse leão espiritual. Por isso a gente entende algo muito forte na teologia, né? Porque a salvação não muda o homem. O homem não pode salvar-se a si mesmo. A salvação é total e completamente de Deus, uma obra de Deus, uma obra eterna de Deus. Inclusive, né, o Evangelho, esse que nós pregamos, não é um plano B, porque o plano A, lá no jardim, se anulou. O Evangelho, ele continua sendo o plano A, o intuito de alcançar o homem. Porque o Evangelho não é invenção humana, ele tampouco foi criado por homem, mas foi criado na eternidade. Inclusive, o Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mostrando o quê? A presciência de Deus. Então, o Evangelho nasceu na eternidade, foi apresentado na história, né? Prefigurado nos sacrifícios judaicos, né? Proclamado pelos profetas, né? Anunciado pelos profetas, e plenamente consumado em Cristo. Consumado em Cristo. Para que eu e você tenhamos a plena certeza. Foi Deus que nos escolheu. E para um propósito, para ir e darmos muitos frutos. Então a salvação é totalmente de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, né? Mas pela graça. A graça de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse desenho aí mostra bem aí o papel de Deus no intuito de alcançar o homem. O Espírito Santo é Deus em Cristo para dentro de nós. No intuito de quê? É o plano salvífico de Deus, né? O arranjo de Deus, a arrumação de Deus no propósito de alcançar o homem. Então Deus é Espírito. Então se Deus é Espírito, o que é Cristo? Estamos falando de 3 pessoas. E Deus se utilizou da Trindade para alcançar o homem. O que é Cristo? Cristo é a corporificação de Deus. É a essência e natureza de Deus. Em Cristo nós temos a natureza divina e a natureza humana. Em Cristo temos também os seus sofrimentos. Cristo teve fome? Cristo teve sede? Cristo foi rejeitado? Cristo foi humilhado? Então, assim como eu e você, Cristo também sofreu. Então, em Cristo também há os sofrimentos. Mas também temos em Cristo a eficácia da sua morte. Em Cristo nós temos também a eficácia da sua morte. Se a morte de Adão trouxe muitos malefícios, a morte de Cristo trouxe muitos benefícios. Alguém chegou a dizer, na verdade eu li isso no livro, né? Se eu estou equivocado, esse livro é muito bom. E é maravilhado. Um dos livros que eu li, que fiquei assim, encantado. Tão grande riqueza de conteúdo e a capacidade de Deus deu a esse moço para escrever este livro. Talvez aqui os irmãos já tenham lido. O Evangelho Maltrapilho. Riquíssimo. E este livro, esse moço vai dizer que se você quiser conhecer Satanás, você não precisa ir no terreiro de Macumba, você não precisa ir lá na praia lá em Iemanjá, você não precisa ir em outro lugar. Se você quiser conhecer o diabo, vai ao homem. Basta ir ao homem. Isso por quê? Porque a morte de Adão trouxe muitos malefícios, mas a morte de Cristo trouxe muitos benefícios. Se
a morte de Adão trouxe todos esses males, a morte do Cristo, e a eficácia da sua morte, trouxe todos esses benefícios que nós sabemos. Então, em Cristo há também a eficácia da sua morte, há também a sua ressurreição. Em Timóteo 2:11 vai dizer: se com ele morremos, com ele também viveremos. Então há também a eficácia da sua ressurreição. E é engraçado que na eficácia da sua ressurreição, quando Cristo se levanta, né, quando Cristo ressuscita, a gente vê que o corpo dele agora é diferente. Embora os discípulos lidam com ele e não vê como ele aparece ali, por exemplo, dentro de uma casa, que estavam trancados com trancas e ferrolhos, com medo, né, de tudo que estava acontecendo. Esse Cristo já estava morto e tudo mais. E Jesus aparece no meio deles, com portas e janelas trancadas a ferrolhos. Então é esse corpo glorificado que o pastor citou ali, que nós receberemos um dia. Seremos glorificados. As portas e janelas fechadas não foram suficientes para impedir o acesso de Cristo para dentro daquela casa. A própria ascensão de Cristo, que é outro elemento que há na pessoa de Jesus, né? A sua ascensão, que levou ele a ultrapassar, né, as barreiras, pois entre nós e ao sol, como o pastor falou ali, há uma distância absurda. E a dimensão desse universo infinito que nós, embora usamos seja infinito, ele não é infinito, ele é limitado. Inclusive o salmista vai dizer no Salmo 119, verso 5, que a toda a criação há limite, mas a tua palavra ela é ilimitada. Então esse universo que gosta seja grande, seja intenso, seja largo, né, seja imensurável, ele é finito. E Cristo, na sua ascensão, ele foi subindo, e de repente ele desapareceu da visão dos discípulos. Então, essa ressurreição de Cristo também nos mostra que nós receberemos um corpo como o dele, um corpo glorificado. E a sua ascensão e a sua entronização, que é mais um elemento da pessoa de Cristo, para entendermos o que é Cristo, ele mostra Cristo assentado acima de todos e de todos. Que Paulo fala lá em 2 Timóteo, em Filipenses 2:5, que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, todo o joelho nos céus e na terra se dobra, e toda língua confessa, debaixo da terra, né? E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, ele está entronizado agora, né? Acima de toda autoridade, todo principado, toda potestade, né? Todo homem, todo governo. Ele agora é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque Deus o exaltou sobremaneira. E por conta disso, ele nos abriu o caminho de volta ao céu, a Deus. Ele nos abriu o caminho de volta. O Pai corporificou-se no Filho. O Filho encarnou-se na humanidade. O resultado foi uma morte eficaz, uma ressurreição inimaginável, uma ascensão incomparável. E por fim, ele foi entronizado. Ele tem a mais alta posição. Ele assumiu o trono. Ele voltou ao lugar de origem. Inclusive, continua sendo homem. Continua sendo homem. Não perdeu. Inclusive, a destra do Pai, intercedendo por nós. Como um intercessor, ele continua sendo homem. Então, o Pai corporificou-se no Filho, o Filho encarnou-se na humanidade, o resultado foi uma morte eficaz, uma ressurreição inimaginável, uma ascensão incomparável. Ele foi entronizado, ele assumiu o trono. E, tendo dito isso a respeito da pessoa de Cristo, vale agora ressaltar a pessoa do Espírito Santo. A respeito do Espírito Santo, falamos que ele é uma pessoa que se entristece, né? E não podemos entristecer o Espírito Santo, e ninguém caminha com
com alguém que só causa tristeza, né? E o aborrece, chega uma hora que você vai falar, não quero mais caminhar com essa pessoa não, você está me entristecer, você está me aborrecer. Eu não quero mais conviver com essa pessoa não, vou me afastar dele. Assim é o Espírito Santo. Está escrito nas Escrituras que o Espírito Santo não condenará para sempre como homem. Chega a hora que o Espírito Santo larga o homem sozinho, larga o homem de lado. E como nós podemos, irmão, deixar isso acontecer se ele é a garantia, é o penhor da nossa salvação, da nossa redenção? Nós devemos fazer de tudo para não perder o Espírito Santo da promessa pelo qual nós fomos selados. Mas o que é o Espírito? Uma coisa eu posso te dizer: esse Espírito que temos e que somos selados não é mais o mesmo do Antigo Testamento. Não é mais o mesmo do Antigo Testamento. Significa dizer que agora estamos, depois da ascensão de Cristo, o Espírito de Deus passou a ter todos os elementos da Cristo. Antes tinha apenas um elemento, a natureza divina. Significa dizer, agora sim, que agora estamos juntos e misturados com Ele. Aqui cabe bem o que Paulo vai dizer lá em Efésios 4 ao 6. Quem pode abrir Efésios 4, versículo 4 ao 6? Isso. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Agora, estamos juntos e misturados. Inclusive, a igreja é esse corpo de Cristo, né? Nós estamos ligados a Ele, somos um com Ele, né? Somos um com o Pai. Assim como Cristo é um com o Pai, nós somos também um com Ele. Estamos juntos e misturados. No Antigo Testamento não havia essa fusão, mas Cristo, com todos os seus elementos, nos garantiu essa graça. Talvez foi pensando nesta unidade em que o apóstolo Paulo escreve ao Efésios, né? Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que é sobre todos, Pai de todos, por aí vai. E para talvez ilustrar isso, vamos pensar que esta área aqui fosse uma tinta azul, né? E para mostrar esta união, esse mistério, né, de Deus, se pegássemos aqui um pano branco ou um papel branco e mergulhássemos nessa tinta azul, o que ia acontecer? O pano iria se mesclar com a tinta. Ficaria o quê? Azul. Então foi o que Deus fez. Deus mesclou, né? Deus uniu, Deus proporcionou essa fusão, né? De modo que hoje nós somos um com Ele. Pastor Wagner, só não podia ser uma vasilha dessa cor aí. Aqui para nós ela está verde, mas se você ver um pano aí, vai ser branco. É só a cor da vasilha. Então, mas falta saber, né, o que é o Espírito Santo. O que ele é? Já falamos em linguagem humana, que ele é a pessoa, tem um aspecto do fogo. Inclusive, se tratando do fogo, qual é a tendência do fogo? E pelo contrário, a tendência do fogo é apagar. Embora ele queime, né? E precisa estar sempre em evidência, como uma chama flamejante dentro de nós. Mas a tendência do fogo é apagar. Por isso que é a nossa responsabilidade de manter o fogo aceso, para que o fogo venha se manter aceso continuamente sobre o altar. E se nós não tomarmos cuidado, ele vai se apagando. Por isso que Paulo vai dizer, não apagueis, ou extingueis o Espírito Santo, não podemos abafar esse fogo. E por mais que, às vezes, nós temos a intenção de mantê-lo aceso, um descuido assim, corre o risco desta chama se ofuscar. Lá em casa, por exemplo, tem um fogão a lenha lá, que a gente usou ele num dia, e no outro dia foi acender, só que sem remover a cinza. Inclusive havia ali entre a cinza ainda algumas brasas acesas. Mas
O Israel tentou acender o fogão sem remover assim. Tentou, mas nada. Ele ligou para mim bravo. Parece que o fogão não quer acender. Alguma coisa aconteceu. E nada dessa chama. Já fiz de tudo aqui, quebrando a cabeça. Eu perguntei a ela, você removeu a cinza? Eu disse, não. Remove a cinza então. Você vai ver se o fogo pegar. Foi dito e feito. Liguei para ela depois. Acendeu? Agora acendeu. As cinzas, irmão, precisam ser removidas. Né? E as cinzas pode ser muita coisa. Podemos dar nome aqui a muitas coisas que podem, né, impedir com que esta chama flamejante do Espírito Santo, a chama que foi derramada em Atos 2, né, incendiou a Europa, né, a África, os Estados Unidos, né, todos os continentes. Eu acredito que ainda nesses últimos dias Deus vai derramar o seu Espírito. Há de reacender essa chama novamente em nossos dias. Né? Que a nossa oração seja de Abacuque, que aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Por que ele diz no meio dos anos? Porque a gente não pode, de maneira alguma, né, deixar a peteca cair. Não podemos relaxar, não podemos nos acomodar, não. Porque até o comodismo é uma espécie de cinza, né, que pode ofuscar ou impedir com que essa chama esteja sempre em evidência, sempre acesa dentro de nós. Então, vamos manter a chama acesa em nome de Deus, porque é nossa responsabilidade. Assim como era o Antigo Testamento, a responsabilidade do sacerdote, né, de manter a chama acesa, é nossa responsabilidade de manter a nossa candeia acesa, a nossa lamparina acesa, essa chama sempre em evidência dentro de nós, para que sejamos fervorosos no Espírito. Então, já falamos aí de linguagem humana, que é uma pessoa, que entristece, tem um aspecto fogo da água, inclusive nós devemos ser cheios também desse Espírito, mas a pergunta vai além disso. E a própria Bíblia responde, em João 15, 26, sobre o que é o Espírito Santo. Quem pode abrir João 15, 26? e 26. João vai dizer o que é o Espírito Santo. Quem achou pode ler. Quando vier você. Lê sua, pergunta para qualquer outro. Vai lá. Eu estava vendo. Pode ver. Então, 15, 26, né? Isso. Mas quando vier o Consolador, que eu, o Pai, vos enviar, a saber daquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele te testificará de mim. Ele é o Espírito de quê? O Espírito de verdade. Então, João vai dizer aí o que é esse Espírito. Ele é o Espírito de verdade, ou da verdade. Irmãos, essa palavra no grego, onde o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito no grego essa palavra significa realidade. Ele é o Espírito de realidade. O Espírito testifica a divindade de Cristo. É a verdade de Cristo que ele está dizendo. Esse Espírito testifica a realidade plena de Cristo. Ele é o Espírito da verdade. Inclusive até um diálogo de Pilatos e Jesus, né? O que é verdade? O que é verdade? Então o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, da realidade. E ele tem um propósito, esse Espírito da verdade, da realidade. E Cristo é que vai dizer isso no Evangelho de João. Ele me glorificará. Está lá em João, João 16, 13 ao 16. Ele vai dizer que esse Espírito me glorificará. Então, esse Espírito que nós estamos falando aqui é o Espírito da verdade. Que significa realidade. Da realidade plena de Cristo. E ele foi enviado para glorificar a Cristo. Como que se dá aquelas hoje em dia tem LED, aquele refletor, né? Aquele refletor ele tem um papel muito importante. Se você à noite ligar ele, né, no ambiente escuro, ele vai dar luz para um propósito, para trazer evidência a algo que, né, apresentar ou mostrar algo. E
papel do Espírito Santo é exatamente esse, para glorificar o Filho, para dar ênfase neste Filho, para mostrar a realidade deste Cristo, né? Deste Cristo, a verdade deste Cristo. Inclusive é Ele que nos convence de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Se for falar a respeito do Espírito Santo como uma linguagem humana, você vai entender o nosso Consolador, é o nosso ajurador, é o nosso intercessor. Isso é linguagem humana. Mas, teologicamente, ele é o Espírito da verdade. E a própria Bíblia responde a própria Bíblia, tá vendo? Essas perguntas, né? São importantes para o nosso aprendizado, mas a própria Bíblia precisa devemos conhecer, prosseguir conhecer as Escrituras, porque elas falam de Deus. É de mim que elas certificam, disse Jesus. Então, quer conhecer a Deus? Conhecer a Escritura. Conhecer a verdade vos libertará. Libertará das heresias, libertará das ideologias, né, e todas as coisas mais. Então, no grego, essa palavra é realidade. O Espírito testifica a divindade de Cristo, a verdade de Cristo. Se Cristo é Deus expressado, o Espírito é Cristo percebido em realidade. Então, o Espírito é Cristo percebido em realidade. Para concluir, eu quero ler com os irmãos 1 João 5, verso 8. Está escrito em João, 1 João 5, 8. E se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos. E não há verdade em nós. 1 João. 1 João 5, 8. Lê novamente. Perdão. Mas não lê novamente. Mas você falou no 8. Não, pode ler novamente. Pode ler esse versículo agora. Voltar nele? Lê. Tá. E se dissermos que não temos pecado, enganamos nós a nós mesmos, e não há verdade em nós. Olha aí, não há verdade em nós. Não há esse Espírito de verdade e realidade que traz Deus em Cristo para dentro de nós. Agora lê o texto que eu lê esse texto aí. Os três são os que testificam Exatamente. na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam. Então, há três coisas que testificam na terra. Entre eles está o quê? O Espírito. O Espírito. Esse nós estamos falando. Por que ele testifica? Porque ele é o Espírito de verdade, da realidade plena de Cristo. Mas também diz que há outras duas coisas. Qual é a outra coisa? A água. A água representa o quê? O batismo de Cristo. Está falando do batismo. E o batismo fala em quê? Nós devemos morrer para o mundo, para nascer para Deus, para uma nova vida em Deus. E o sangue. O que fala o sangue? O sangue fala de morte. Fala da crucificação de Cristo na cruz. Há três coisas que ficam na terra: o Espírito de realidade, da verdade. A água representa o batismo, e o sangue representa a morte de Cristo, a crucificação. Então, a respeito do Espírito, é engraçado que a respeito da Trindade não tem como falar de um sem pensar nos três. Né? Não dá para separar, está vendo? Não são três deuses diferentes, mas um Deus, da mesma essência. O que mais? Mas que tem papéis diferentes, distintos, mas onipotentes. Os três são onipotentes, são onipresentes, oniscientes, né? São poderosos, mas com funções, com propósitos, com ofícios, vamos dizer assim, para um objetivo: alcançar o homem, alcançar o pecador, alcançar a minha vida, alcançar a sua vida, como já nos alcançou, graças a Deus por isso. O sangue
seita desse ano, eles pregam que Jesus, que o Espírito Santo, não é uma pessoa, e sim o Espírito de Deus. Inclusive, eles acham que, por nós pensarmos assim, estamos sendo idólatras. Eles estão aguardando o Messias ainda, né? Não, os messiânicos. São os messiânicos que pregam isso. Segundo eles, na tradução, não é como eles negaram, assim, não para colocar o Espírito de Deus, colocou o Espírito Santo. E segundo eles, o certo é o Espírito de Deus. Não tem ele como pessoa, ele não é uma pessoa, ele é só um Espírito, uma sua essência é só um Espírito, não é Espírito. Nós sabemos que tem todos os elementos de Cristo. Nós aprendemos aqui. Eles dizem isso, mas nós não cremos assim. Nós cremos e entendemos que ele tem todos os elementos de Cristo, né? Da pessoa de Cristo. E é tão eficaz como o Pai e o Filho, pois é o Espírito da realidade. Ele mostrar tudo isso para nós. Para ajudar o irmão e ajudar a irmã Eva, os messiânicos, eles não creem só que o Espírito de Deus não é Deus, como não creem que Cristo é Deus também não. Porque eles creem que Cristo é um enviado de Deus, é o Messias prometido no Velho Testamento. Eles creem que ele é o Messias, por isso messiânicos, né? Mas que esse Messias não é Deus, ele é um enviado de Deus. Então, quer dizer, olha você vê, o erro deles está na divindade de Cristo e na divindade do Espírito também. E nós os temos como uma seita judaica. Olha você ver. Só para ajudar a irmã. Para nós eles são uma seita judaica. Mas graças a Deus está mais perto, né, do que os ortodoxos de lá. Que não crê em Cristo modo nenhum. Não é? E os messiânicos já creem e tal, depois. Inclusive faz interpretação das Escrituras de modo fantástico. Mas não crê que Jesus é Deus e nem crê que o Espírito Santo é Deus. Na cabeça deles, porque ele é judeu. Então na cabeça deles, Deus é um só e é indivisível. Só para ajudar a irmã. A gente tem eles como uma seita e não como o cristianismo que Paulo pregou, que Pedro pregou, né, que os apóstolos pregaram. Eles pregam diferente deles. Só para ajudar, mas isso é isso mesmo. Que o Espírito Santo não é Deus, mas também crê que Jesus não é Deus. Deus é indivisível, é um só. Ouve Israel, o Senhor, teu Deus é um só. Ele fica grudado nisso aí. Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria de concluir, falando na nossa fala. Puxamos lá no início o tema: todos os salvos têm o quê? O Espírito Santo. Todos os salvos têm o Espírito Santo. E o salvo que é salvo não brinca com essas coisas, né? Não entristece o Espírito Santo, não deixa a chama se apagar, mas busca o quê? Ser cheio. Não ser dominado por vinho ou bebida alcoólica, mas cheio, busca ser cheio. Esse Espírito que nós estamos falando, abordando, finalizamos aqui a nossa fala, nosso estudo.